mensagem Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus, segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por sensação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que somos todos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas não têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Amigo e Mestre Jesus, por amor a Ti e a Tua causa, iniciamos mais uma atividade doutrinária em nossa instituição. Sabemos, Jesus, da Tua presença conosco e por isso celebramos e agradecemos. Te pedimos que inspire amorosamente o companheiro Luciano Menezes, que fará uso da palavra nesta noite, e que a todos nós
tenhamos momentos de amor, de respeito à nossa escolha de aqui estar, de ouvir a mensagem e de buscar praticá-la no nosso dia a dia. Guarda-nos, Jesus, sob a tua proteção. Que o teu amor seja sempre entre nós. Luciano Menezes, com a palavra. Meus irmãos, muita paz. Que Deus nos abençoe. A gente encontra no Livro dos Espíritos uma questão trazida por Kardec, uma pergunta feita por ele: quem seria o verdadeiro espírita? E os espíritos respondem que o verdadeiro espírita é aquele que empreende esforços para domar as suas más inclinações, aquele que investe para desenvolver-se moralmente. Se a gente analisar com uma certa frieza e com uma certa visão crítica sobre isso, é meio que difícil essa resposta ser tão incorporada na nossa vida, porque ela é muito vaga, porque empreender esforços para domar as nossas más inclinações depende do ponto de vista, depende do lugar que você esteja, depende da situação que você esteja vivendo, e por aí vai. A gente não pode pegar isso ao pé da letra e considerar que, se eu mudar o comportamento, eu me torno um verdadeiro espírita. Sobretudo porque as pessoas pegam essas letras e respondem ou tentam se comportar dentro daquele padrão, e nem por isso se tornam pessoas iluminadas, pessoas felizes, espíritos evoluídos ou coisa parecida, porque não seria uma letra ou levar ao pé da letra aquela informação que me levaria a uma evolução espiritual. Muito pelo contrário. O que seria então um verdadeiro espírita, se a gente quiser considerar o século XXI, atualizando de certa forma, contextualizando o pensamento de Kardec? Como é que a gente poderia olhar para essa resposta dada pelos espíritos a respeito de um verdadeiro espírita? Então seria frequentar o centro espírita, por exemplo? Frequentar o centro espírita não seria, porque o centro espírita é uma instituição pública, qualquer pessoa pode frequentar, inclusive de outras religiões. Então isso não qualifica o verdadeiro espírita, não traz características de que essa pessoa é, de fato, um verdadeiro espírita. A gente poderia pegar o tema, por exemplo, reencarnação. Então, o espírita que frequenta o centro, né? E além de tudo, ele acredita na reencarnação, por isso ele é um verdadeiro espírita, ou ele é um espírita propriamente dito? Também não é, porque tem outras religiões, inclusive o budismo, que acredita na reencarnação, que traz a reencarnação como base. Independente do budismo, outras doutrinas já pensam isso, lá no hinduísmo, por exemplo, né? Então não seria isso que definiria o indivíduo, o verdadeiro espírita. Então seria a transformação moral, acreditar no espírito, ter a ideia de que o espírito existe. Inclusive o catolicismo também acredita na vida do ser imortal. Haja vista que existe hoje na igreja comunicações mediúnicas chamada de a nova carismática, né? A igreja, né? Que tem comunicação com os espíritos. Então também não seria um privilégio, ou nos tornaríamos os verdadeiros espíritas, ou um verdadeiro espírita por causa disso. Então o que poderia levar-nos a refletir hoje o que seria um verdadeiro espírita, né? O que a gente poderia ter como uma ideia clara de que essa pessoa é espírita. Eu botei no título da palestra aí, ser espírita, pessoas especiais. Isso é uma questão que está acontecendo comigo, né? E o que está acontecendo comigo é algo que deve ser dito, porque eu só posso entender em mim o que é dito. Eu tenho que submeter o que eu penso e o que eu falo à crítica das pessoas. E penso que isso tem que ser feito com todas as pessoas em todos os setores. E eu tenho criticado muito a mim mesmo sobre os trabalhos que eu realizo, a maneira como eu enxergo as coisas, e como é difícil para a gente, às vezes, sentar aqui na frente e fazer uma palestra, e a gente pegar livros, palestras e estudar, e trazer o pensamento das pessoas sobre as coisas. Eu tenho tido muito conflito quando eu estou aqui na frente falando, e não é dia de quinta, também nos outros dias que eu falo,
Porque a impressão que eu tenho é como se eu tivesse esvaído dessas informações e eu preciso ter um conteúdo pessoal sobre as coisas, de fato, né? Construir uma ideia sobre as coisas. E como a gente tem buscado crescer, tem buscado entender o nosso mundo íntimo, se relacionar com esse mundo íntimo, onde é tão, às vezes, escuro para a gente, ou desconhecido completamente, eu fico pensando, meu Deus, eu preciso começar a falar outras coisas sobre mim mesmo, sobre a minha própria experiência, sobre a minha própria vida, e defender uma ideia sobre isso daí. Claro que o que eu estou falando aqui, parte do que eu estou falando, eu já tenho de outras pessoas, mas isso é uma construção. Considerando essa resposta dada pelos Espíritos, o verdadeiro Espírito é aquele que empreende esforços para domar suas más inclinações. Aí eu estou enxergando claramente que não é possível fazer isso. Não é conhecimento que vai fazer isso, não é intelectualidade, muito pelo contrário. O que vai fazer você se tornar um verdadeiro espírita, além de você se conhecer, é você de fato ir para o mundo viver a experiência que o mundo lhe pede. É você não recuar diante das situações. E o espírita, para mim, é um sujeito especial. É uma pessoa especial, o espírita. Por que eu acho que o espírita é uma pessoa especial? Primeiro que eu penso que ele é obrigado, a partir do momento que ele conhece de fato o espiritismo, ele é obrigado a estudar espiritismo. Chegar ao centro espírita e ouvir palestra é muito simples. Sobretudo se a gente gostar do palestrante e das palestras que são feitas. As pessoas se sentem bem, as pessoas gostam às vezes das palestras, do ambiente espírita, dos palestrantes, das pessoas, né? O clima espiritual, isso é muito satisfatório. Isso não torna ninguém espírita, nem o palestrante, nem o frequentador, nem quem está fazendo tratamento, nem quem toma passe e nem o médium. Ao contrário, leva e eleva um grau de responsabilidade. Se eu venho aqui e ouço essas coisas, isso me agrada e eu gosto, o que eu deveria fazer é estudar isso, para entender isso também. Buscar a fonte dessa realidade e ter uma opinião sobre aquilo ali que está acontecendo. Até porque, às vezes, as pessoas estão falando e a gente está engolindo gato por lebre. A gente está ouvindo coisas que é a interpretação pessoal, que nem sempre necessariamente é o correto ou a melhor maneira de olhar aquilo. Então a gente vai enxergando com muita clareza. Então, quem seria, ou como seria um espírita no século XXI, por serem pessoas especiais? Eu considero, de certa forma, os espíritas pessoas especiais. Uma das características primárias do espírita, que para mim é especial, é: espírita tem que ser esquisito. Tem que ser um sujeito esquisito, o espírita. E eu já fui chamado de esquisito aqui há um tempo atrás, e eu gostei, hoje eu gosto de ser chamado de esquisito. Por que espírita tem que ser esquisito? Aliás, se você é espírita e frequenta sempre e não é esquisito, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está batendo. E olha como é interessante ser esquisito por ser espírita. Porque o espírita anda em determinados momentos, inclusive dentro da casa espírita, em dois planos da vida. O espírita ele fica meio lá e meio cá. Ele às vezes tem dúvida se é espírito ou se é ele mesmo, se é a ideia dele ou se é dos espíritos. Isso é comum acontecer no trabalho espírita, independente de ser uma reunião mediúnica. Estava conversando agora com uma médium, passista, no estudo, e ela falando que chegou uma entidade que nome Oxóssi para dar uma comunicação através dela. E Oxóssi chegou dançando e queria que ela dançasse. Ela, eu não vou dançar não. Imagina todo mundo me olhando dançando, eu tenho vergonha de dançar. E não dançou. Frustrou a entidade, né? Que a entidade queria dançar. O trabalho dela é dançando. Frustrou. Veja se isso passa na cabeça de uma pessoa normal. Só esquisito. Porque está falando com o morto, está ouvindo o morto, está entendendo o morto falar. É igual nós outros que às vezes vemos os espíritos, dialogamos com os espíritos. Não só no trabalho mediúnico, temos intuições. Às vezes a gente entra aqui, os espíritos colam na gente, a gente já não ouve muita voz das outras pessoas. Isso acontece comigo com uma certa frequência. Às vezes não espera nem eu chegar aqui, já fica mais ou menos incorporado na rua. Quando eu entro, já fico mais ou menos incorporado, não ouço muita coisa, fico meio focado, concentrado numa coisa e outra. Isso é coisa de gente esquisita. É coisa de gente esquisita. Porque deixa a gente, obnubilado não, deixa a gente como um pêndulo para lá e para cá. São pessoas assim, os espíritas. E são especiais por quê? Entendo que pode ser especial porque os espíritas são pessoas boas.
são pessoas boas. Os espíritas sempre estão querendo fazer o bem. E eu não estou falando aqui, pegando ao pé da letra, a questão do autoconhecimento e a pessoa conhecer a si mesma. Eu estou falando no sentido de querer fazer o bem, de estar atuando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. O espírita está disponível para fazer o bem. Ele gosta da bondade. Às vezes são pessoas que são vistas na sociedade, em determinados climas, em determinados ambientes, como bestalhado, como bobo. E tem gente às vezes que quer abusar e abusa das pessoas boas. Não estou dizendo que não existem pessoas boas ou pessoas maravilhosas em outras religiões. Muito pelo contrário. Eu só estou chamando a atenção do espírita no século XXI. Só que o espírita é bom e às vezes tratado como uma pessoa boba, e às vezes até rechaçado em determinados ambientes, mas ele deve ter também a esperteza e mostrar o seu espinho na hora de se defender de determinadas coisas. Porque o fato de ser bom não quer dizer ser bobo, não quer dizer ser ingênuo, e permitir que determinadas coisas aconteçam. Mas ele está sempre disponível para fazer o bem. É impressionante como isso acontece, né? Em que pese a gente vê aqui e ali movimentos, às vezes, que não são tão favoráveis, mas de maneira geral, o espírito está disponível e aberto para as coisas. Sobretudo quando é um trabalho mediúnico e espiritual. O espírito adora esse negócio. Tem fenômeno, chega o espírito que ele vai. É igual aos nossos trabalhos aqui de desobsessão na casa. Se a gente faz um trabalho no seminário, por exemplo, que a Adenauer fez, sobre o espírito do século XXI, deu pouca gente. Mas se dissesse, vai ter uma psicografia pública, enchia de espírita, ou de simpatizantes do espiritismo, né? Ou de namoradores e namoradas do espiritismo, porque tem lá o fenômeno que o morto vai falar. Espírita está sempre disponível para esse tipo de coisa, né? Está sempre à procura dessa realidade, mas falta, a gente percebe também claramente que mesmo nos espíritas, estudo, né? Dedicação a fazer com que essa doutrina seja esclarecedora, que tire as pessoas da condição limitante, de crenças limitantes, de coisas que impedem um olhar mais progressista sobre isso, onde a gente às vezes vê que as pessoas lidam numa relação com o espiritual de maneira tacanha, pequena, diminuindo inclusive o próprio pensamento de Kardec a respeito de vida espiritual, da relação com os espíritos, de bem e de mal, de certo e de errado, de pecado, de karma positivo, de karma negativo. A gente vê uma série de interpretações que, se a gente não atualiza isso, fica pequena a ideia. Mas ainda vou adiante com a questão do espírita serem pessoas especiais. Acho que acontece com todo mundo, não só comigo, mas tem gente que eu fico feliz só porque a pessoa existe. Só porque a pessoa existe eu fico feliz. Quando a pessoa está próxima de mim, eu fico muito feliz. Eu tenho várias pessoas que eu sinto isso, inclusive minhas filhas, lógico. E pessoas conhecidas, pessoas amigas. Aqui na casa, por exemplo, tem gente que quando eu chego aqui e me encontro, eu estou feliz da vida porque aquela pessoa está ali. Não precisa nem ela falar comigo. É a energia, a egrégora que arruma esse psiquismo do espírita, sobretudo aqueles espíritas que estão ali por um sentimento verdadeiro naquilo que está sendo realizado, como a gente se sente bem do lado deles. Como é bacana encontrar essas pessoas. E eles são assim muitas vezes no trabalho, na família, em todos os ambientes possíveis. O espírita emana essa energia que atrai pessoas, que as pessoas gostam. Sempre que a gente tem um problema, ou as pessoas têm um problema, eventualmente um problema aqui, outro ali, lembra que tem uma pessoa, olha, tal pessoa, você pode procurar ela que ela lhe ajuda. Aliás, é impressionante isso, porque nosso número do celular, sempre alguém está buscando uma ajuda, ou visitar um paciente no hospital, fazer um enterro, conversar com alguém, escutar alguém falar alguma coisa, fora daqui, independente dessa atividade aqui, porque as pessoas olham para a gente e projetam essa realidade, e como a gente está disponível, essa energia circula. É impressionante como isso de fato acontece. Eu me lembrei essa semana, eu gosto muito às vezes quando eu acordo de madrugada, que eu perco sono, coisa parecida, e às vezes eu não quero ler, eu ligo a televisão e fico vendo o canal 44, que é o canal, eu anotei aqui, porque tem um caso lá interessante, no canal 44, é Rede Vida, que é um canal que passa sobre a Igreja Católica, e eventualmente eu estou vendo, quando os outros canais estão tudo chato, eu fico vendo o canal da Igreja Católica, e tem um hospital do amor, um hospital de amor, lá em Barretos, que eu fiquei impressionado, me lembrei dos espíritas nessa hora,
de nós espíritas, me lembrei do trabalho social adulto, me lembrei das pessoas que vêm aqui receberem ajuda, as famílias carentes, me lembrei das pessoas que chegam aqui doentes no trabalho de cura, pessoas que já chegaram aqui com câncer, com doenças graves e sérias. Eu me lembrei muito dessa casa e de algumas pessoas que a gente tem uma relação muito próxima aqui, vendo esse programa do Hospital de Amor, que agora mudou, o nome era outro e passou a ser Hospital de Amor, lá de Barretos. O nome central deles, o que eles pensam sobre isso é amor acima de tudo. Acima de tudo o amor. Eles são católicos. Os coroas devem ter 60, 70 anos, 80 anos, contando a história de como foi que o hospital surgiu. É um hospital que trabalha gratuitamente atendendo pessoas carentes. E mostra a imagem do hospital de alto nível hospital. E eles fazem um trabalho com pessoas que têm câncer, tanto mulher quanto homem. E das pessoas que hoje banca o hospital como doador, como empresário, ele contou que a história dele foi, a mulher dele teve um câncer de seio, e ele estava no hospital particular, pagando tudo direitinho, e chegou um momento lá que, na época da quimioterapia, que o convênio não queria pagar mais, e faltavam muitas sessões. Ele teve que pagar em dinheiro, pagou, saiu do hospital, mas o câncer voltou um tempo depois. Ele, conversando com um amigo que fazia parte do hospital, vá lá nesse hospital de Barretos que a gente lhe ajuda. Ele entrou no hospital com a esposa, foi feito todo o tratamento. Na hora que ele foi embora, que ele quis pagar a conta, foi dito a ele: não, aqui você não paga nada. Aqui a gente trabalha em prol da vida humana. A gente trabalha aqui por amor. Nós temos interesse que as pessoas sejam curadas dos problemas que ela tem. A gente não quer nenhum dinheiro seu, não. E não aceitou o dinheiro. Um tempo depois, ele refletindo, ele começou a ser doador daquele hospital, porque as pessoas que mantêm são doadoras. Aí uma pessoa doou simplesmente R$1.850.000. A outra doou 2 milhões, não sei o que lá. A outra fez uma feira que dava não sei o que. Muitos valores sendo doados, que é um hospital de grande gabarito, de postura, né? Que é imponente o hospital, muito sério, com profissionais voluntários também, inclusive. E aí tem uma história que ele contou, uma outra pessoa contou, que eu achei muito interessante. Porque ele lidou com pessoas carentes e pessoas também que têm condição de pagar muitas vezes, mas eles ajudam muito. Chegou um senhor maltrapilho de bicicleta, parou na sala do administrador, se ele queria fazer uma doação para o hospital. Ele olhou para o cara assim e disse: esse cara vai doar o quê? Dinheiro? Mal vestido, de bicicleta? Não, tudo bem, pode entrar. O que é que você vai doar? Ele pegou um colar, que ele pegou uma moeda de 5 centavos, fez 2 furos, fez um chaveiro. E ele quis doar aquele chaveiro ali para ajudar as pessoas ali. Ele aceitou de bom grado. Na semana seguinte teve uma feira, um almoço, alguma coisa assim. Ele pegou e leiloou a moeda de 5 centavos do chaveiro que o cara deu. E aquela moedinha de 5 centavos virou R$600. Porque as pessoas compraram em função do ato que o cara teve de fazer aquilo. Aí eu me lembrei imediatamente que quando esse terreno aqui nós compramos, tinha aí na frente, tinha melancia horrorosa, não crescia, tudo pequenininha. E teve uma que cresceu um pouquinho de nada assim. Verde. Aí a Adenauer se empolgou com aquela melancia e fez um bingo com a melancia, um leilão com a melancia. A melancia saiu por R$20.000 na época. R$20.000. Porque as pessoas estão disponíveis para isso. São os espíritas. Foram os espíritas que estavam aqui. São os católicos nesse programa que eu vi, que estão lá. E eles dizem que não tem interesse que as pessoas façam doações, que as pessoas simplesmente deem dinheiro. Eles não querem, eles não têm interesse. Eles pedem que as pessoas se impliquem quando elas doarem alguma coisa. Que as pessoas sejam cúmplices do que está sendo feito. Que além de doar, que faça alguma coisa, que vá em algum lugar, que viaje, que convença corações que se voltem para aquilo, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para fazer com que aquilo aconteça de maneira favorável do ponto de vista espiritual. Eu fiquei impressionado com essa história que foi contada, né? E essa maneira como eles administram um hospital que é público para as pessoas, embora seja um hospital particular, e eles não cobram nada de ninguém que entra ali para ser atendido. E pede cumplicidade nessa realidade.
como as pessoas podem e devem e querem fazer o bem, e depende muito da gente fazer isso. Olhando isso, a gente parece até que não está vendo o Brasil que está aí, porque são poucas pessoas. Tem um senhor, ele deve ter uns 70 anos, 65, 70, que ele é o cara que sai para os lugares para pedir ajuda. Esqueci o termo que usam lá, o termo técnico, onde ele é buscador de recursos. Então ele viaja o Brasil inteiro para conectar e buscar recursos para manter o hospital. Eu fico pensando, a gente podia ter um cara desse aqui, ou dois, né? Para buscar recursos para o Badu, e a gente não ficar mais com dor de cabeça aqui, como a gente tem para pagar as contas, né, gente? E conseguir as coisas. Falta pouco para a gente despertar muita coisa de alguns valores que nós temos. Não é possível a gente ficar olhando o mundo, ficar olhando as coisas como se nada estivesse acontecendo e achando que o espiritismo, achando que a religião pode substituir determinados aspectos que a sociedade traz. Não é possível. Para mim, o mal da sociedade e o momento que a gente está vivendo não é simplesmente porque as pessoas estão roubando desenfreadamente. Não é porque as pessoas estão violentas, a nossa cidade, em particular o nosso país, vivendo tanta violência e abandono social. Para mim falta humanidade e, sobretudo, uma estrutura que envolve cada um de nós aqui, que é família. Se nós brilhamos no centro como espíritas, somos pessoas vistas desse jeito, entendo que no núcleo familiar deveria ser o lugar que a gente deveria priorizar isso. Tem que ser prioridade. É no lar que a minha luz deve aparecer. É ali que eu devo enxergar o que eu vim fazer aqui. E certamente o que a gente veio fazer aqui numa família não foi porque eu vim resgatar uma encarnação. Não é porque no passado eu tive qualquer problema e hoje eu voltei com essa pessoa como meu parente, como minha esposa, como meu filho, como sogra, como sogro, primo, o que quer que seja, e eu tenho que arrumar a minha vida para me dar bem com essa pessoa. Não é isso. Isso é muito pouco para o que a reencarnação traz na visão de Allan Kardec, na visão do motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu vim aqui para atualizar a minha própria consciência. As pessoas que eu encontro no meu ambiente familiar é um resgate e uma completude do que eu não fiz comigo mesmo. É por isso que a gente não pode ter a reencarnação como um aspecto punitivo, tem que ser de fato um aspecto educativo, oportuno, para a gente ver como é melhor estar fazendo outras coisas em nossa vida. Isso é uma questão muito individual. O que a gente está fazendo aqui é uma ideia coletiva, que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma religião como outra, que existem muitas, mas só vai ter efeito em minha vida se eu pego o que eu aprendo aqui, no pensar espírita, na filosofia espírita, na ideia do Espiritismo, e aplico de fato na minha vida, e procuro viver essa realidade no meu mundo íntimo, dentro de mim, para me relacionar com o mundo da maneira melhor possível. E eu tive uma grande surpresa essa semana, e acho que é por isso que eu estou falando isso. Duas surpresas. A semana retrasada eu assisti um filme, e a semana passada, essa semana, na terça-feira, exatamente terça-feira, eu fui para a terapia. Minha filha também faz terapia no mesmo lugar que eu faço, com outro profissional, e de lá eu fui atender um paciente, e depois eu ia para a supervisão, e aí minha filha me ligou, e disse: meu pai, eu estou aqui no Outback, o senhor vai fazer alguma coisa? Eu disse: eu vou para a supervisão e tal. Depois ele se fala, aí cuidei da vida. De repente uma voz entrou em minha mente e disse assim: vai estar com sua filha? Larga tudo aí e vai estar com ela. Aí aquele negócio, ficou aquela vontade de ir, porque o Outback eu gosto muito, né? Aquele chá ali, eu adoro, aquele Campbell, aquelas carninhas ali, aquelas coisas eu gosto muito. E eu fiquei na dúvida, mas teve uma hora que eu fui pego e digo: eu vou mesmo. Aí liguei para a supervisão, desmarquei meu compromisso e fui para lá. Há uns 4, 5 meses, talvez um pouco mais, ela me disse: olha, pai, eu estou trabalhando suas questões comigo, minha questão com o senhor na terapia, e eu quero que está pronta para conversar com você alguns assuntos. E eu já estava pronto, porque eu já estava disponível para conversar com ela qualquer coisa. Mas ela veio se aprontando, sem condição de falar comigo, porque emocionalmente não estava bem para abrir determinados assuntos. Aí chegou nesse dia, espontaneamente, eu sentei para comer, a gente começou a conversar. Aí ela foi tomada e o assunto veio. Rapaz, que coisa maravilhosa. Eu pensei que era um pai
das estrelas, assim, um cara fenomenal. E eu tive a oportunidade de ver que, de fato, eu sou um cara fenomenal como pai. Um pai fantástico, maravilhoso. Mas falta-me muita coisa para alcançar a alma do outro que mora na casa comigo e que veio ao mundo em parceria comigo, que é minha filha. Ela me disse: meu pai, e a gente chorou muito, né? Ninguém deve ter entendido nada, porque muita gente via a gente chorando, eu chorava muito, ela chorava mais ainda do que eu. E ela me dizia: meu pai, eu sou uma mulher hoje que eu preciso do seu colo, eu preciso do seu carinho, eu preciso da sua atenção. Tudo que eu faço na minha vida é para chamar a sua atenção. Sempre foi assim, desde criança. Eu sempre fui apaixonada por você. E acho que você não me dá o amor que eu lhe dou. Eu sou carente de você. Caraca, quando falou esse negócio, eu comecei a desabar, né? Porque eu sou um pai muito presente, sempre fui muito presente. Ela fez, inclusive, você é um pai muito presente. Mas o que eu estou falando transcende as funções. Tem a ver com o mundo íntimo. Eu não sinto você em mim, muitas vezes. E eu preciso sentir você em mim, eu preciso da sua ajuda. Para eu amadurecer mais, eu preciso que você contemple comigo isso. Aí foi choro para tudo quanto é lado, foi um negócio incrível. Eu digo, gente, como é fantástico, fantástico fazer terapia, como é fantástico o espiritismo, como oportuniza a gente poder enxergar em nós o que precisamos fazer. E aí vem a ficha caindo em relação ao que eu comecei falando aqui. Eu gostaria, e vou desenvolver isso, quero fazer isso, começar a falar de espiritismo, onde eu consiga falar da vida, da minha vida pessoal, o que eu falo, o que eu faço e o que eu vivo no centro espírita. Porque eu me dou muito bem com muita gente, muito respeitado, muito querido por muita gente. Mas nada disso vai ter valor e importância alguma se essas pessoas, minhas filhas e minha esposa, não for desse jeito. Perde o sentido. Só pode ter sentido o que eu vou falar se lá isso acontece comigo, dentro de mim. Mesmo que eu venha me separar, mesmo que eu venha ter um problema, porque isso é possível com todo mundo. Mas internamente eu preciso estar conectado às pessoas que vieram comigo nessa encarnação, que se comprometeram. Então vem a pergunta: qual o seu papel na sua família? Em que lugar você está? O que você está fazendo? Você é um peso ou você é um alívio? Você é um conciliador ou você é um materialista que está pensando o tempo inteiro em você o tempo todo? Você é um colaborador da família ou você é alguém que tira da família? Isso eu estou falando da família gerada, que é a família que você trouxe, sem considerar inclusive a família, a primeira família é a família de origem, né? Família originária, que muitas vezes a família originária, quando a gente casa, a gente até esquece e não tem uma relação profunda. E o que era problema? Mantém-se distância, que a gente não resgata. Aquela é a família dos meus pais. Aí eu comecei a analisar, naquela família ali também eu não tenho pendências, também não tenho pendências. Mas se eu for para a intimidade, certamente alguém vai me dizer alguma coisa. Como é impressionante a gente ter a abertura de descobrir isso em nós. Então minha filha não me cobrou nada e nem me achou errado em nada, ela só falou da falta que ela sente. E eu preciso ter escuta para isso, porque se tem alguém que pode fazer isso, já que ela pede o arquétipo paterno, né, na relação com um sujeito como eu, é sinal de que eu preciso estreitar mais essa relação. Isso tem que se estender para a família inteira, dentro de mim. O que é que eu posso fazer, em que lugar eu estou, o que representa para mim essa família e o que é que de fato eu devo fazer. Vamos tirar por nós aqui da casa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Nós temos muitos trabalhadores. A maioria das pessoas considera essa casa uma família. Até do ponto de vista do século XXI hoje, isso de fato é uma família. Se você leva algumas horas no lugar com algumas pessoas, isso já é um estado de família, né? Então, essa família que vai tomando proporções cada vez maiores, como é que eu estou nela, né? Como é que eu me relaciono com ela? Como é que é o mundo dela para mim, para que minha estrela brilhe ali? Que marca eu deixo nesse lugar? Qual marca eu vou deixar no coração de minhas filhas? Da minha esposa, porque provavelmente eu vou primeiro, pelo menos é o que eu sinto. Às vezes eu penso que ela vai, mas às vezes eu penso que eu vou. Fica assim um negócio lá e cá, né? Igual a médico, igual a espírita, que é esquisito. Pensa lá e pensa cá, né? Fica todo esquisito. Ninguém sabe quem vai primeiro, mas a impressão que tem é que vou. Que marca você deixou no coração das pessoas, da família que você veio, dos seus pais, que ele trouxe ao mundo, né? O que é que você construiu naquela família ali? Foram marcas positivas, boas? São pessoas que
nutrem por você um carinho especial pela relação que você tem com elas, ou você se tornou um problema e entende que não quer nem lembrar que você existe, porque aquilo é um problema. As marcas e brilhar no lugar onde a gente está, como no trabalho da gente, no nosso emprego, onde a gente trabalha, onde a gente está com as pessoas, na maioria das vezes, não no meu caso mais, que eu não trabalho mais de carteira assinada, eu sou autônomo, a gente às vezes leva 6, 7, 8 horas, 9 horas com as pessoas trabalhando, e não tem nenhuma relação mais profunda com as pessoas. Às vezes a gente até gosta da pessoa, mas não tem relação, não se aproxima, não olha no olho. Às vezes a gente vê as pessoas falarem sem olhar nos olhos, e não olhar para os dois não, porque não tem como olhar para os dois, só pode olhar para um. A gente às vezes pensa que vai olhar para os dois olhos, é só um, ou esquerdo ou direito, aí você escolhe uma hora um, outra hora outro, mas só pode olhar para um olho, e as pessoas não se relacionam muitas vezes assim, e termina sendo algo muito superficial. Por isso que o WhatsApp, por isso que o Facebook e o Instagram trazem muitas imagens e falam muito com as pessoas sem que elas tenham contato, porque substitui às vezes a vergonha de olhar no olho. Porque eu já observei isso com os pacientes que eu atendo, alguns, né? Não olham no olho, e eu gosto de olhar no olho, até porque às vezes quando a pessoa olha muito no meu olho, eu baixo a cabeça, parece que tem uma energia entrando no olho, chega a dar uma coceira no olho, eu baixo assim um pouquinho, depois volto a olhar. É como se a gente ali estivesse trocando, é energia de fato. São dois psiquismos que se encontram ali e devem construir uma história, os dois juntos. Imagine isso na família, imagine isso no trabalho, onde a gente tem tantas horas trabalhando com as pessoas e às vezes as pessoas têm grandes intimidades na vida e não contam nada pra gente. E às vezes são pessoas felizes, estão lá no Instagram, fotos dando risada, todo mundo feliz, não sei o quê. Quando você vai para a intimidade, ali tem um problemão, né? Ali tem um poço, né? Um buraco imenso, precisando de uma escuta, precisando de coisa desse tipo. Como minha filha me disse, meu pai precisa do seu colo, eu quero que você me ame como o Senhor me ama, mas eu preciso entrar no seu mundo e o Senhor entrar no meu, eu preciso de você. Chorava, viu? Pense numa lágrima caindo assim, né? Chegou a molhar a camisa um pouquinho. Eu achei fantástico esse encontro nosso. E no outro dia, inclusive, ela chegou e disse: eu queria te chamar para vir para a cama, para ficar comigo, ele abraçando, como o senhor fazia comigo. Por que não fez isso? Ela fez: eu achei que ela ia acordar, ele ia até bom, eu não sou muito chegado nesse negócio não. Quando vocês eram pequenas era muito fácil para mim, hoje não é tanto, que às vezes eu estou com sono, não quero dormir, de fato, se ficar me pegando eu vou acordar, aí vai dar uma raivinha, né? Um negocinho assim, né? Então, quando eu estiver acordado, faço. Agora, se eu tiver que dormir, me deixa em paz lá no meu cantinho, que eu vou dormir, vou embora, no outro dia a gente volta a conversar. Então isso é humanizar as coisas, né? Deixar brilhar a sua luz nos lugares onde você precisa que isso aconteça, e sobretudo em você mesmo. A gente estudando essa semana para entender a questão do autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoiluminação, foi que eu vim entender melhor o que seria o autodescobrimento e autodescobrimento e autoconhecimento. No autoconhecimento a gente sabe do que nós somos, todo mundo tem autoconhecimento, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe o nome da identidade, todo mundo sabe o nome que tem, a cor que tem, a altura que tem, com quem é casado, se é solteiro, se não é, o filho que tem, se não tem filho, onde mora, o endereço, o gosto que tem, a roupa que veste, né, com quem se relaciona. Isso é autoconhecimento, porque é o conhecimento da personalidade. A personalidade todo mundo conhece. O que a gente não conhece é uma mente que tem na gente, que interfere no meu comportamento, interfere na minha vida. Às vezes me toma a ponto de eu dizer assim depois: meu Deus, eu não sei por que eu fiz isso. Eu não faria isso em sã consciência. Eu fiz isso com certeza sem a minha vontade. É isso que é autodescobrimento. Descobrir quem é essa mente que funciona assim. Quem é essa mente que toma a gente nessas horas. O descobrimento leva você a entender que existe um mundo aí, no seu mundo íntimo, que é o inconsciente, onde habitam coisas que você não conhece, e você precisa trazer para a sua consciência essa realidade. Aproveitando a conversa que eu tive com a médium ainda, passista, uma outra médium falando sobre incorporar o espírito de Bezerra de Menezes. Para vocês terem ideia, acho que vocês pensam assim também, o doutor Bezerra de Menezes é considerado um espírito iluminado, é considerado uma entidade espiritual de grande teor vibratório, e é um espírito considerado, inclusive, o guia espiritual da América Latina. Há uns anos atrás já foi considerado, não sei se está assim ainda. Então é uma entidade realmente de uma envergadura espiritual fantástica.
E os médiuns nossos e de todas as outras casas espíritas acham que o Dr. Bezerra só pode incorporar através de Divaldo Franco, de Chico Xavier ou de Medrado, né? Poucas pessoas podem, no mundo todo, incorporar o Dr. Bezerra de Menezes, porque é o espírito de alta envergadura. Aí a médium disse que sentiu a presença do Dr. Bezerra de Menezes e que ele queria incorporar e trazer uma mensagem. E ela disse que sentiu um fogo, né? Queimou assim, o negócio foi tomando, né? Esse fogo até lembra alguma coisa assim, mas o fogo veio e ela pensou em dar comunicações e pensou assim: mas eu não tenho competência para dar uma comunicação, doutor Bezerra de Menezes. Aí entrou em cena o quê? Um complexo de inferioridade, um olhar para a questão psicológica da baixa autoestima. Por que você não tem? Por que eu não tenho? Doutor Bezerra de Menezes é uma entidade espiritual que, para ele ser iluminado e se tornar iluminado, como a gente reconhece essa capacidade dele de ser iluminado, digamos assim, porque ele passou onde nós estamos, na instância que nós estamos. A superioridade dele me coloca na condição dele olhar para mim e me usar como instrumento para as coisas do bem. Porque vai escolher quem para dar comunicação? Quem é o sujeito aí que não tem problemas, não tem dificuldades? Qualquer pessoa em qualquer lugar. A gente só não conhece muito detalhe da vida das pessoas. Então nós estamos disponíveis para isso, e os Espíritos vão usar a gente, porque nós somos os instrumentos para as coisas acontecerem. Está lá no livro Missionário da Luz. André Luiz pergunta o mentor espiritual lá, que eu esqueço o nome dele agora, quem são os passistas para dar passe na casa espírita? Aí o Espírito responde: olha, se for escolher passista mesmo assim, preparado para dar passe, não tem ninguém preparado. Mas a gente tem que dar passe com as pessoas que estão aí, porque as pessoas estão em preparação, estão elaborando uma vida melhor. Então isso é uma construção, porque se for pegar a pessoa pronta, é um outro planeta, porque aqui não tem ninguém pronto não. Todo mundo chega aqui, tem um probleminha aí, um negócio para ser ajustado. Raramente chegam pessoas, como Gandhi, por exemplo, que é um grande exemplo, todo mundo sabe, né? Um político fantástico, que não era um religioso, onde ele sentou no ônibus, pegando o transporte, ele pagou, sentou no banco da frente, veio o policial, parou o ônibus, parou ele e disse: olha, você tem que ir para o banco do fundo. Ele: por quê? Por que eu tenho que ir para o banco do fundo? Eu paguei. Eu estou aqui com qualquer pessoa, eu paguei. Não, é porque a gente está na África do Sul, né? E você é indiano. Quer dizer, o negro tem que ir para o fundo e o branco senta na frente. Ele fez de jeito nenhum. Ou seja, ele já trouxe uma ética muito melhor do que a ética que existia na época, ou do que a moral que existia na época. Raramente chegam entidades aqui que antes de fazer uma construção, melhor, que antes fizeram uma grande construção para mudar o pensamento das pessoas e fazer elas olharem de forma diferente, de maneira diferente. A gente precisa ver o enquadramento que a sociedade vem tendo a cada dia que passa. Então, para mim, voltando à origem do assunto, os espíritas são pessoas especiais, esquisitas, sobretudo dia de mediúnica. Eu nunca vi tanta gente esquisita, nunca vi, impressionante. Eu estava domingo no trabalho mediúnico, uma médium que teve neném aqui da casa, e ela se afastou do trabalho, de vez em quando ela aparece aqui. Aí domingo agora ela estava aqui. Olha que coisa interessante como o espírita é, e como a disponibilidade mediúnica é. Aí estava lá 9 pessoas para dar passe, ela passou por mim 2 ou 3 vezes, eu achei que tinha alguma coisa estranha, mas fiquei na minha. Depois ela voltou, parou na minha frente e fez: olha, estou mandando lhe dizer uma coisa aqui, diga, estou dizendo que o seu sentimento de amor é verdadeiro, que você deve continuar fazendo o que você está fazendo, vá, siga seu caminho, e que os pesadelos que você está tendo é pesadelo mesmo. Tem um bocado de entidade aí dando pesadelo, dando dor de cabeça em você. Eu te digo: como foi que essa mulher tirou isso? Como foi que ela descobriu? Porque eu sei que eu estou vivendo de fato isso. Eu tenho tido pesadelo direto, constantemente tenho tido pesadelo. Para nós psicólogos provavelmente não é pesadelo, né? Mas eu tenho tido dificuldade às vezes quando eu vou dormir. Durante a madrugada acordo com algumas coisas acontecendo e ela não sabia disso. Então é uma pessoa estranha, né? Esquisita. Dizer uma coisa dessa pessoa do nada. Se não tivesse acontecendo isso comigo, eu ia pensar: o quê? O que essa mulher está falando de mim? Por que ela tirou isso? Somos assim, espíritas. Somos convidados a olhar para isso. Não tem como nós não olharmos para o espiritual. Não é possível continuarmos ignorando algo que só veio agregar valor à nossa encarnação. Só veio agregar valor à nossa condição de seres humanos encarnados, que temos valores que a gente não se dá conta. Todos nós somos seres iluminados. Não é possível não ser iluminado
chegando onde nós chegamos. Não é possível não termos a nossa luz própria, achando que só quem tem é Dr. Bezerra de Menezes ou Dona Joana de Ângeles. E que pese eles terem de fato uma iluminação maior que a nossa, mas nós temos a nossa, foi a nossa conquista. É igual alguém que faz uma faculdade e recebe o seu diploma e vai ser um profissional. Você acendeu a sua luz. Tem outros que têm 3, 4 faculdades. Tem gente que não fez faculdade nenhuma e está rico. Então cada um tem sua própria luz. Os seus valores, esse mundo, essa relação com o espiritual, vai fazer você enxergar espontaneamente seus valores. E os seus valores não tem a ver com o que eu falei aqui sobre um diploma de faculdade, ou sobre você ser pai, ser mãe ou ser filho. São valores espirituais, que independem de nacionalidade, depende do lugar que você está. Quando você de fato está conectado com essa essência que é sua, onde você estiver e com quem você estiver, você vai fazer o seu melhor por aquelas pessoas, pelo ambiente que você está. Você vai dedicar a sua vida no seu mundo íntimo, na relação com esse mundo, qualificando as condições da vida que você escolheu ter. É fazer e deixar brilhar a nossa luz. Assim como o povo católico fez naquele hospital lá em Barretos, me emocionei muito com o que eu vi ali. O Espiritismo convida a gente a ter um olhar diferenciado sobre a vida, começando por Deus, quando os Espíritos respondem que Deus é causa primária de todas as coisas. Sai dessa relação com Deus, essa relação de pedinte, refletirmos um pouco mais sobre o bem e sobre o mal, buscarmos enxergar que quando nós erramos, é porque não podemos fazer melhor, entender que bem e mal são faces da mesma moeda, ou de fato isso não existe, depende do olhar de cada um, se livrar do peso, da culpa, dos problemas que a gente às vezes carrega conosco, desnecessário, dores e sofrimentos, desnecessário. Eu também vejo nossos irmãos evangélicos falando, em uma madrugada dessa aí, o cara, um pacote de sal na mão, abençoando o sal, para as pessoas usarem aquele sal em benefício da sua iluminação, do seu despertamento sobre Deus. E o outro manto azul, o manto das lamentações lá de Israel, foi lá, pegou o manto, botou na parede e vem aqui, cobre todo mundo com o manto azul para eles se livrarem dos problemas. Você acredita nisso, Luciano? Claro que eu não acredito. Mas eu também não acredito que a gente venha aqui fazer um tratamento espiritual, toma o passe e resolver o problema. Também não acredito nisso. Eu só acredito no processo interior. Esses paliativos do sal, da água fluidificada, do passe de desobsessão, do manto azul, são úteis, são profilaxias muito importantes. Mas a transformação de fato, a mudança de fato é dentro. E mudar dentro paga-se um preço. E para mim os espíritas são os escolhidos, entre aspas, a começar essa batalha de buscar e de fazer com que essa coisa mude. O que é ser espírita hoje? O que é ser espírita hoje no século XXI? O que é dominar suas mais tendências? É ter conhecimento de si mesmo. É trazer para a consciência o que é possível e trazer na consciência administrando as questões que lhe desequilibram, que lhe tomam. E que muitas vezes faz você criar inimizade, perder emprego, perder casamento, perder filho, quebrar relacionamento com as pessoas, porque você não se dá conta de um mundo que habita em você e você deixa que ele tome conta como se nada estivesse acontecendo. É isso que o Espiritismo propõe. Vá olhar para a sua alma. Sua alma precisa que você dê atenção, a semelhança do que minha filha me disse. Eu preciso da sua atenção dentro de mim. Eu preciso me conectar para entender que eu sou carente de mim mesma, mas a sua presença para mim é muito importante. Então descubra que espírita você é. Descubra como o Espiritismo está em sua vida. Porque às vezes o que a gente está fazendo, caminhando aqui e ali, a gente está dando voltas no mesmo círculo. Porque o Espiritismo é uma doutrina que faz a gente se tornar pessoas esquisitas e bondosas. Muita paz. Pense que eu queria hoje estar com a outra mão disponível para lhe aplaudir, compadre. Então, deixa eu dar um beijo. Obrigada, Lu, pela reflexão. Um chamamento para todos nós. Vamos ao sorteio do nosso livro. Lu, me ajude, por favor. Hoje, o livro a ser sorteado é Refletindo com Jesus. É uma compilação de mensagens da editora Harmonia. 37. O número sorteado é o 37 Delisete. É seu, Deli.
Queremos lembrar a todos que a nossa casa participa da campanha Sua Nota é um Show de Solidariedade, onde a destinação das notas precisa ser feita através de um cadastro junto à Secretaria da Fazenda, Estadual da Fazenda, onde você se cadastra e indica a nossa instituição como instituição social. A partir do momento em que você realiza qualquer compra e informa o seu CPF, a nota automaticamente é contabilizada para a nossa instituição e é uma forma de nos ajudar. Aquela nota fiscal que você comprava e trazia é substituído hoje por esse procedimento. Então pedimos a todos, os que ainda não fazem, por favor, façam. Os que já fazem, lembrem sempre de indicar o CPF, porque se você pede a nota, mas você não indica o seu CPF, você não está nos ajudando. Seu CPF, sua nota não está contribuindo com nenhuma instituição. Quem tiver interesse de fazer aqui no centro, lá no nosso balcão, na livraria Érica, pode fazer o cadastramento, dos que têm interesse. O nosso trabalho de promoção social Badu, que mensalmente atende 140 famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social, terá o seu trabalho neste mês de junho, no próximo dia 17. E nós estamos precisando de alguns itens para complementar as cestas básicas. Os itens necessários estão lá no display, lá fora, em vermelho. Então, por favor, nos ajudem nisso, tragam as doações para que possamos fechar esta conta neste mês de junho. E as famílias aqui vêm, recebem a cesta básica, participam de palestras psicoeducativas, participam de oficinas profissionalizantes que contribuem com o resgate da cidadania e o desempenho de uma profissão que elas terminam descobrindo a partir dessa vivência com o nosso trabalho. Nos ajudem, a participação de vocês é muito importante para o êxito disso tudo. E queremos lembrar que nós vamos fazer um bazar e precisamos de doações de roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos em condição de uso. E doem para nós e nós vamos organizar um bazar com a intenção de angariar recursos para a manutenção do trabalho de promoção social. Lembramos que nos dias 17 de junho, em função de uma partida de futebol da Copa Mundial de Futebol, a nossa atividade vai estar suspensa no domingo, que é no dia 17, uma atividade das 15 horas, das 17 horas nós não vamos ter, e nos dias 23 e 24, em função do recesso junino, também não teremos atividades. Então, dia 17, 23 e 24, as nossas palestras públicas estão suspensas. Vamos à prece de encerramento e o trabalho de passe coletivo. Vamos manter esse clima que estamos, elevar o pensamento a Deus, fazer um silêncio breve. No fundo não é nenhuma reflexão, mas abrir o espaço psíquico para uma interferência espiritual, no sentido de perceber a presença dos espíritos amigos, sobretudo aquele que cuida de você, que tem compromissos espirituais nesta encarnação com sua vida, assim bem como às vezes até parentes que já partiram e que nesse momento se encontram ao nosso lado, se encontram no ambiente, vinculados aos nossos melhores sentimentos, vinculados às nossas vibrações de saudade, de paz e do crescimento que estamos buscando. Pedimos aos médiuns passistas que assumam suas posições para que possamos, junto com os espíritos, manipular as energias que irão circular em nós do ponto de vista físico, biológico, assim bem como do ponto de vista espiritual, atendendo às nossas necessidades
nossas dores, nossa alegria, nossa satisfação de viver. Que possamos respirar esse ar purificado, espiritual, que certamente enche os nossos pulmões com uma vibração de paz, amor, harmonia e luz. Sinta essa presença, sinta o espiritual com você. Enxergue a sua luz sendo acesa, seu momento de riqueza espiritual, de crescimento dos seus valores. Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui estamos a agradecer a oportunidade de juntos elevarmos o pensamento e buscarmos a sintonia com o Teu mundo, com a Tua paz, e que possamos permanecer apostos, disponíveis em busca de nós próprios, em busca da verdade, da nossa verdade, da felicidade e da paz que procuramos. Abençoa todos nós, abençoa esta casa, os nossos parentes, os nossos amigos, os trabalhadores dessa casa e as tarefas aqui realizadas. Sê conosco, Senhor, e nos abençoe.